Olá, meu nome é Albin de Souza, vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas, tá? Mais precisamente sobre a Bíblia. Esse vídeo ele tem uma intenção específica. Há alguns anos atrás eu tinha um projeto, logo que comecei aqui no Facebook, acredito que 3 anos e meio, eu tinha um projeto muito específico, que era todo domingo de manhã falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre as Escrituras. De uma maneira mais fácil, básica, para que pessoas que ainda não tenham contato direto com elas, possam entender de uma forma melhor. Só que acabou não dando certo, tá? E agora nós estamos retomando, porque eu peguei um desses vídeos antigos e compartilhei em meu Facebook, na minha TL, minha timeline. As pessoas gostaram e pediram para fazer outros. Então essa semana, até o final de semana, eu vou estar compartilhando um aqui na rede social com relação a como você ter mais contato com a Bíblia, como você entender melhor ela, uma maneira bem fácil para você ler, fazer anotação, manuseá-la melhor, entendê-la melhor. Enquanto isso, alguns vídeos eu vou estar fazendo de uma forma bem curtinha aqui com relação a alguns capítulos da Bíblia, das Escrituras, para que vocês possam compreender melhor, tenham mais intimidade com ela, para que você que tem vontade de ler a Bíblia não tem ninguém para ensinar. Então vai ser nesse sentido. Esses vídeos eu vou estar jogando aqui na minha TL, tá? Vou estar jogando no grupo Interpretação dos Sonhos e vou estar jogando também no meu canal no YouTube. O canal no YouTube se chama Interpretação dos Sonhos. Se você quiser se inscrever, eu vou deixar o link aqui na parte de cima, tá? Ele vai estar lá na playlist Espiritualidades da História. Então, todo o assunto envolvendo as escrituras e de uma forma básica, fácil de como entender, eu vou estar jogando nessa playlist lá no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje, nesse vídeo específico, nós vamos falar sobre o Salmo 23, tá? Que é um dos salmos mais conhecido da Bíblia, das Escrituras. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Como eu falei para vocês de uma forma bem básica e rápida, tá? Para que vocês tenham mais intimidade com as Escrituras, porque vocês às vezes têm vontade mesmo, mas não tem ninguém para ensinar, para compreender. Então assim, você pode pegar a sua Bíblia, ou você pode pegar o seu celular e instalar um aplicativo da Bíblia nele. Por exemplo, eu instalei nesse meu celular aqui, a Bíblia é gratuito esses aplicativos. A versão King James, que é uma versão que eu gosto muito porque tem uma linguagem mais fácil e ela é muito atualizada com relação às traduções, tá? Então você instala e fica bem fácil de mexer. No vídeo que eu vou lançar mais para o final de semana, eu estou falando de usar a Bíblia papel mesmo, o livro escrito. Mas hoje nós vamos usar um aplicativo. Então você instala o aplicativo no seu celular, ele é bem leve, ele é bem levinho, não vai encher muito a memória do seu celular e ele é bem fácil de manusear. E aí você vai lá e aperta o Salmo e depois aperta o capítulo 23. Ele vai abrir o Salmo 23, que o título dele é O Bom Pastor, um salmo de Davi. O versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados me faz descansar e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Tu prepararás um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrarás, ungindo a cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Um salmo, capítulo 23, ele tem 6 versículos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto. Tá? A Bíblia ela vai ser dividida assim, em capítulos e em versículos. Foi feito dessa forma para ficar mais fácil para as pessoas localizarem os assuntos que querem, para as pessoas poderem manusear com mais facilidade, porque ela tem muitos livros, muitos capítulos, então assim, dessa forma fica mais fácil. E quem escreveu o Salmo 23? Quem escreveu o Salmo 23 foi o rei Davi. Ele escreveu como uma reflexão de tudo que tinha acontecido na vida dele, tudo que ele havia passado na vida dele e como ele chegou até onde ele chegou sendo rei de Israel. Tá? Então, em cima da história do próprio Davi que escreveu o Salmo, ele faz ali uma reflexão para as pessoas compreenderem como que Deus trabalha nas nossas vidas. O versículo 1, vamos destrinchar ele.
tá? O versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aqui é muito importante e eu queria falar isso para vocês. O Senhor é meu pastor, ele fala, e nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A nossa tradução brasileira, João Ferreira de Almeida, que chama, ela se afastou um pouquinho do original com relação a isso. Tá? E eu queria explicar isso para vocês de uma forma que fique bem fácil. Às vezes você está passando alguma dificuldade na vida, e aí você vai ler o Salmo 23 e ali está escrito assim, nada me faltará, e você pensa, poxa, mas está me faltando algumas coisas na vida, Deus não está comigo? Você fica se perguntando isso. Algumas pessoas, em razão de dificuldades que estão enfrentando, se perguntam, mas a Bíblia fala que nada vai me faltar. E aí? Quando o rei Davi escreveu o Salmo 23, ele já estava numa condição de rei e ele estava falando, como eu disse para vocês, com relação a fatos passados que aconteceram na vida dele. O rei Davi ele teve muita perseguição. Ele foi ungido como rei, ele foi separado como rei quando ainda era adolescente. E ele tinha toda uma trajetória para chegar. E ele foi muito perseguido em razão disso. Muita inveja do rei da época atual, que na época era o rei Saul. É uma história bem longa e em uma outra oportunidade poderíamos estar falando aqui, tá? Só que, em razão dessa perseguição, em razão dessas dificuldades que ele enfrentou, como fome, frio, sede, ter que se esconder para não morrer, para não acabar sendo assassinado, perseguição, ele aprendeu que dentro dessas dificuldades, Deus nunca havia abandonado ele. Só estava o preparando para algo maior que ele ia enfrentar. Só estava o reeducando para ter uma disciplina acima do comum, porque ele ia liderar toda uma nação. Então, a versão mais que se aproxima mais com o original, tá, do hebraico que foi escrito é o Senhor é meu pastor. Prestem bem atenção aqui, ó. E ele não me faltará. Vocês estão vendo que ela se distancia um pouquinho da versão nossa em português. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na versão em português, o que nos remete, o que faz da nossa mente lembrar? Esse nada me faltará está dizendo assim que eu nunca vou ter dificuldade em minha vida. Tudo o que eu quiser eu vou ter. Sejam bens materiais, sejam bens espirituais, mas nunca vai me faltar nada. Já na versão que se aproxima mais do original é o seguinte, o Senhor é meu pastor. E ele, quem? O Senhor. E ele não me faltará. Está vendo como se distancia? Não está falando aqui de bens materiais, mas está falando do próprio Senhor, do próprio pastor. Que o pastor nunca ia faltar para a ovelha. Que Davi se colocando na posição de ovelha e Deus como a posição de pastor dele. Então ele está dizendo assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Por quê? Porque ele sabia que bens materiais, que dificuldades ele sempre ia enfrentar. Mas que Deus ia estar sempre presente na vida dele, como ovelha. Tá? Por quê? Porque ele sabia que ele tinha que aprender lições. Nós somos assim, nós estamos nesse plano para aprender. Senão não valia nada. Se simplesmente como robôs nós aparecêssemos aqui na Terra e simplesmente como robô nós agíssemos. Tudo perfeito. Não, nós estamos aqui para evoluir. Evoluir espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Então, não se preocupe se está enfrentando dificuldade na sua vida. Não se preocupe, você não está indo contra a palavra. Porque a verdadeira ele não me faltará. Quem? O Senhor não me faltará. Seja nas minhas dificuldades, seja nos problemas que eu estou enfrentando, Deus sempre vai estar presente. Deus sempre vai estar com você. O que falta muitas vezes é nós tomarmos uma atitude de mais coragem com relação a algumas dificuldades que estamos enfrentando. Tá? E mais além do que aquilo que sempre das atitudes e escolhas que sempre fazemos, e mais além disso, ter uma força a mais, porque sabemos que ali ele vai nos sustentar.
Então era isso que Davi queria dizer. O Senhor é meu pastor e ele não me faltará, mesmo nas dificuldades, tá? Esse é o versículo primeiro ali do Salmo 23. O versículo segundo fala assim: em verdes prados me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Me guia, tá? Me guia. O versículo segundo está dizendo assim, que o pastor daquela ovelha, Davi, se colocando na posição de ovelha, leva ele até verdes pastos, onde tem alimentação, e águas tranquilas, onde repousa a paz. Tá? É um sentido figurado, dizendo assim, que com relação aos bens materiais, tá? Ele seria suprido. E também com a paz emocional, um equilíbrio emocional, ele também seria suprido. Tá? O pasto e a água. A água remetendo a o equilíbrio emocional e o pasto ao equilíbrio físico. Como que o Senhor, o pastor, iria guiar essa ovelha até lá? Mas assim, os passos é a ovelha que tem que dar. É isso que nós precisamos entender. Deus nos guia, mas deve haver a vontade da nossa parte, a intenção, tá? Para quê? Para que possamos ter um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, mental em nossas vidas, tá? O versículo 2 deixa bem claro, ele nos guia, tá? Ele nos dá um direcionamento para que possamos chegar nesse estado. O versículo 3, restaura-me, restaura-me o vigor e conduz-me a caminhos de justiça por amor do seu nome. A palavra principal do versículo 3, eu vou pagando aqui, tá, gente? A palavra principal do versículo 3 é, no versículo 3 estamos falando agora, é o restaura-me. Se restaura, é porque algo havia sido danificado, quebrado. E o que precisamos danificar em nossas vidas e quebrar em nossas vidas para que realmente possamos ser restaurados? É o nosso ego, que é ele que sempre nos atrapalha. É o nosso orgulho. Então, quando o nosso ego, o nosso orgulho cair por terra, ele for quebrado, quando nós percebemos que não é por nós, que não é a nossa vontade, mas é o bem coletivo, é o que deve imperar, então aí ele nos restaura. E ele fala, agora que você está pronto, eu vou guiar você. É aquele velho ditado, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. É o versículo 3 que Davi usou. É um ditado popular milenar antigo. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tá? Chinês, se não me engano. É a mesma coisa. Quando o nosso ego, o nosso orgulho se quebra, quando deixamos de dar ouvidos ao nosso orgulho, estamos prontos para ouvir a nossa voz interior, tá? Então o Senhor nos guia, nos restaura novamente para que possamos alcançar aquele equilíbrio físico e emocional, tá? Que fala ali no versículo 2. O versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui agora, no Salmo 23, estamos falando sobre o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tá? Ainda, ou seja, ele está falando assim, ainda que eu passe dificuldades, ainda que eu enfrente problemas, ainda que eu tenha perseguição na minha vida, mas eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. Como que o pastor usa o cajado e a vara dele? Na época em que o Salmo foi escrito, ali em Israel, a vara, esse cajado, ele tinha mais ou menos 3 metros, ele era bem grande. A gente às vezes vê algum filme e pensa que é um cajado pequeno, não, ele era bem grande. E o pastor o pastor usava esse cajado para controlar na hora que ele ia levar as ovelhas para pastar, ou na hora que ele ia buscar essas ovelhas para devolver para o aprisco. Aprisco é onde elas dormiam ali à vista do pastor. Então ele, com esse cajado, ele ia
batendo no ladinho delas ali, orientando essas ovelhas. É a mesma coisa. Ainda que eu passe por momentos difíceis, ainda que eu enfrente dificuldades em minha vida, Deus, ele sempre vai estar nos guiando para onde realmente devemos ir, para algo que nos espera. Mas como eu disse para você, você tem que andar, tá? A ovelha tem que andar, você tem que ter a sua vontade para alcançar algo maior em sua vida. É isso, temos que fazer a nossa parte também, tá? Se a ovelha for rebelde, quiser não obedecer ao pastor e fugir, é ela que vai sofrer, ela vai estar no vale da morte e ali pode ter lobo, tá? Ali pode ter algum tipo de predador, um leão da montanha, e aí ela pode perder a vida ali. Mas se você estiver sobre a vara do pastor, sobre o cajado do pastor, então se torna mais fácil. Temos um guia para nos orientar para chegar até aonde? O aprisco, que é o lugar de repouso ali para a gente dormir, para que no outro dia comece e novamente o ciclo se inicie, tá? Agora o versículo penúltimo e quinto. Tu preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. Me honrará ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar com cálice. Aqui ele já está falando mais sobre a condição que ele foi separado para ser rei, tá? Quem escreveu o Salmo, no caso o rei Davi. O que ele quer dizer ali sobre ungir a cabeça com óleo? Antigamente, no serviço de Israel, quando você queria preparar algo para o serviço real, ou mesmo para o serviço sacerdotal, o que, que você fazia? Você pegava uma botija de óleo e derramava sobre o objeto, sobre a cabeça da pessoa. Então isso era ungir, tá? Era derramar óleo e separar o objeto ou a pessoa para um trabalho a serviço do reino de Israel ou a serviço de Deus. Isso é ungir. Ele estava dizendo que ele foi separado. Tudo que ele enfrentou, tudo que nós falamos aqui que Davi passou, que ele enfrentou, foi por quê? Porque ele estava sendo preparado, ele estava sendo moldado para assumir um serviço maior lá na frente. Ele tinha entendido, lembra que nós falamos que é um salmo reflexivo? Ele está fazendo uma reflexão do que aconteceu com ele. Ele tinha entendido tudo o que ele passou, porque lá na frente estava preparado algo muito maior para ele assumir. Quando também ele fala ali que fez o meu cálice transbordar, é o seguinte, numa reunião antigamente, em que um banquete, várias pessoas eram chamadas para participar, várias pessoas. E aqui na ponta da mesa tá quem chamou para o banquete, tá? Era o dono da casa. Então, se servia uma taça da bebida, do vinho, no caso, para cada pessoa. Mas, quando o dono da casa queria fazer uma homenagem especial para alguém em especial que estava ali no convidado, o que ele fazia? Ele chegava com a garrafa de vinho e ia derramando vinho sobre a taça dessa pessoa até esse vinho transbordar e escorrer na mesa. Então, as outras pessoas todas entendiam o sinal, que aquela pessoa ali estava sendo homenageada, que o dono da casa estava falando que aquela pessoa era em especial para ele. Por isso que ele fala ali que faz o meu cálice transbordar na presença dos inimigos. Quer dizer que tudo que ele enfrentou, tudo que ele passou, que o rei Davi passou na vida dele, que tinha ficado para trás, que agora ele sabia do serviço real que ele foi separado, de cuidar das pessoas que compunham o reino de Israel, tá? E quem por acaso fez afronta a ele no momento difícil de perseguição, hoje estava vendo que realmente ele estava sendo preparado para isso, tá? Então era uma maneira dele dizer, dele comprovar que tudo que ele passou tinha um porquê, tá? De ter acontecido. E o último versículo, para nós encerrarmos, a felicidade e a misericórdia certamente me acompanharão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por dias sem fim. Por fim, ele estava falando que era uma mensagem para quem estava lendo o Salmo, que nunca se esqueça, não esqueça, tá? Quem na dificuldade realmente te ajudou. E aqui ele sabia quem era, que era o Senhor, que era o pastor.
que era Deus. Então, é isso a mensagem. Nunca se esqueça quem na dificuldade te ajudou. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está aqui no Facebook. Se vocês quiserem se inscrever no nosso canal também, o link está aqui em cima. Na playlist Espiritualidade na História, eu vou colocar mais vídeos explicando as escrituras. Vou ver quantos vídeos por semana eu consigo fazer sobre esse tema, tá? Pegando trechos da escritura e explicando de uma maneira fácil, básica e rápida, para que vocês tenham mais intimidade com as escrituras com relação a entender o que ali está escrito e a mensagem para nós, tá bom? Deus abençoe, tenham uma próspera e abençoada semana, fiquem com Deus mais uma vez e tchau!